Abraão foi escolhido por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Mas Deus lhe deu certezas confortadoras. Deus garantiu a ele que estaria com ele, que o guiaria e o levaria à sua nova pátria. Na comunhão com Deus, ele seria abençoado. Abraão teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Abraão, que antes era um idólatra, um astrólogo, que adorava os astros. Ele não era um astrônomo, um estudioso, astronomia, ele era astrólogo. E nós sabemos o que é isso. E os historiadores dizem que esse nome, Pai Exaltado, Abrão, era por causa disso. E também Deus muda o nome dele, transforma toda a sua vida, inclusive o seu nome. Deus agora vai o chamar de Abraão. No capítulo mais à frente nós podemos ver no capítulo 17, como nós já falamos, Deus muda, Deus transforma o nome de Abrão em Abraão. Agora, em vez de ser pai exaltado, ele seria pai de muitos, pai de muitas nações. E isso é muito importante. Abraão, ele recebeu de Deus, ele receberia um apoio espiritual, social, moral e também material. E assim ele estaria seguro do seu bem-estar em todas as áreas da sua vida. Moisés relata no capítulo 11 coisas importantes. Ele diz que Abrão e Naor casaram-se, tomaram para si mulheres. No versículo 29 do capítulo 11, a mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Isso é importante, esse relato de Moisés aqui, para nós entendermos mais à frente, que Naor, Milca, eles geraram filhos e também um de seus descendentes foi Betuel, e Betuel foi o pai de Rebeca e Labão. E Rebeca tornou-se, no futuro, tornaria-se a esposa de Isaque. E Labão foi o pai de Lia e Raquel, para onde Jacó fugiu do seu irmão Esaú e foi parar lá na casa de Labão, irmão de sua mãe. E então, por isso, esse relato aqui nós entendemos, Naor e Milca, para que a gente compreenda o desenrolar da história. E Tera, no versículo 31, Tera tomou Abrão, seu filho, Ló, seu neto, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur de Caldeus. Então foram alguns parentes com Abrão, e foram para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, e ali ficaram em Arã. Em Arã, Tera morreu, o pai de Abrão. Sarai era filha de Tera, era meia-irmã de Abrão. Tera teve outra mulher que gerou Sarai, e Milca era sobrinha de Naor, filha de Arã, o irmão que tinha falecido. Esses casamentos entre parentes, mais à frente, pela lei, foram proibidos.
Abraão ficou conhecido como o Arameu, porque ele habitou em Harã durante um bom tempo. Quando Abrão sai de Harã, ele já contava 75 anos de idade. E Deus anuncia, Deus dá uma ordem, Deus faz uma promessa e ressalta a fé e a obediência de Abraão. Com Abraão, Deus dá início a um povo, a uma história, e dá início à criação de um povo da aliança, um povo exclusivo para Deus, a criação de Israel. E assim, passado o tempo, com 75 anos de idade, como nos diz capítulo 12 de Gênesis, o versículo 4, Abrão partiu ali de Harã, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua esposa Sarai, o seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido ali, naquela terra, e também as pessoas que lhe foram acrescentadas. E o pai de Abrão morreu ali em Harã, Tera. Tera faleceu ali em Harã. Fatos importantes na vida de Abrão vão nos fazer ver e entender a presença mantenedora e a providência de Deus na vida de Abrão e seus descendentes. Em Gênesis 13, quando Ló deixa Abraão e vai para outro lugar, separa-se do seu tio, Deus fala com Abraão. Deus aparece a Abraão e diz assim: erga os olhos, no capítulo 13, versículo 14, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Então, Deus garantindo a respeito de um lugar de habitação para Abraão e sua descendência. E novamente, porque lá no capítulo 12, o versículo 6, Deus aparece e fala: darei esta terra à sua descendência. Abraão tinha atravessado a terra de Siquém até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam ali. Em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, Ló foi levado cativo, e seus bens, e Abraão vai resgatar o seu sobrinho Ló, quando ele soube que o seu sobrinho estava preso. Então ele, com 318 homens, dos mais capazes, então a gente vê que Abraão, além de muito rico, ele tinha homens capazes de uma guerra, de lutar, e que eram homens que nasceram ali, né, na sua casa. Ele foi perseguir os inimigos e resgatou a Ló, seu sobrinho. Então, nesse episódio, fica claro que Deus havia dado a vitória a Abraão. Abraão
resgata o seu sobrinho e todos os bens, toda a família de Ló. E quando Abraão estava mais à frente, Abraão preocupado, ele já tinha saído com 75 anos ali da terra de Harã. Deus tinha prometido que faria dele uma grande descendência, mas até agora Sarai era estéril. Veja bem, era estéril e não podia ter filhos. Mas Deus falou que Abraão seria pai de muitas nações. E quando Abraão estava preocupado com isso, pelo fato de não ter um filho, Deus, numa visão, lhe assegurou que ele teria proteção divina e um futuro certo. Aquilo que Deus falou, ele cumpriria. No capítulo 15, a partir do versículo 1, a palavra veio a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão tem um diálogo com Deus. Abraão fala: eu continuo sem filho, sem herdeiro na minha casa. E o único que eu tenho na minha casa é o meu servo, o Damasceno, Eliezer. Então, ele que vai ser o meu herdeiro quando eu falecer. Então, é ele. Eu não tenho filho. E a palavra de Deus veio a Abraão: o Eliezer não vai ser seu herdeiro. Pelo contrário, é aquele que será gerado de você. Esse será o seu herdeiro. E Deus novamente leva Abraão para fora. E Deus mostra as estrelas do céu. Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. E Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Deus ainda lhe disse: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Então, naquele diálogo, nesse momento que Abraão estava preocupado como ele ia gerar um filho, como que ele iria herdar uma terra, Deus assegura a ele que o estava protegendo e o futuro dele estava certo. Passado mais um tempo, agora já passaram uns 24 anos, Abraão já está com 99 anos e bem idoso. Nós sabemos, a gente lendo toda a história aqui no capítulo 16, Sarai, talvez impaciente por não ter podido dar filhos a Abraão, Sarai dá uma serva sua, chamada Agar, para que Abraão gere um filho com Agar, a egípcia. E Abraão atende o pedido da sua esposa, que era uma prática assim, comum naquela época. A serva gerava e a sua senhora era a mãe. Acabaria sendo a mãe do filho da serva. Mas acontece, ele estava com 86 anos, mais ou menos, quando gerou de Agar, ele gerou um filho chamado Ismael. Mas agora, no capítulo 17, ele já está com 99 anos. E novamente foi assegurada a ele a presença de Deus. Deus mantendo a sua promessa. Deus o conduzindo. E o Senhor apareceu novamente, porque aqui no capítulo 17, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Esta é a minha aliança. Abraão então adorou a Deus com o rosto em terra. E Deus continuou falando: esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão, mas Abraão. Então Deus aqui muda nome para pai de muitas nações. Você será, para que você, Deus, iria fazer de Abraão extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, reis procederão de você, e a minha aliança estabelecerei entre mim e você e a sua descendência no decorrer das suas gerações, uma aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, e darei à sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, porque a terra estava ali habitada por cananeus, por toda a terra de Canaã, e como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Então Deus garantindo, Deus lhe mostrando, assegurando a sua presença e o cumprimento da sua promessa. Abraão deveria ser uma bênção, deveria andar na presença de Deus, deveria guardar a sua aliança, não somente Abraão, mas a sua descendência. E Deus institui a circuncisão, Deus muda o nome de Sarai, tudo aqui no capítulo 18. O Senhor apareceu novamente a Abraão e lhe garantiu um filho outra vez. No capítulo 17 e 18, Deus vai, no 17, falando que ele seria pai de muitas nações. No 18, o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. E Abraão serviu aqueles homens que eram seres celestiais, e um era o Senhor. E o Senhor disse a Abraão, no versículo 10, Deus pergunta sobre a esposa de Abraão. Abraão já estava aí praticamente 99 anos. E Abraão fala assim, ela está na tenda. Sarai já estava idosa. E Deus diz que certamente voltarei a você daqui a 1 ano. E Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Deus falando, daqui a 1 ano eu vou voltar e Sara dará à luz um filho. E Sara riu, ela estava escutando atrás lá, né, na sua tenda. Pensou Abraão, né, eu e meu esposo já velhinhos, meu costume já até cessou, porque já estava a menopausa, e Sara então riu no seu íntimo. E Deus viu isso, o Senhor viu isso. Por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil ao Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Deus, nesse momento, está afirmando, está assegurando, garantindo a descendência de Abraão e Sara. No capítulo 20, novamente, nós vemos Deus aparecendo, agindo, atuando, intervindo no contexto de Abraão com o rei Abimeleque. O rei Abimeleque, o rei de Gerar,
quando viu a esposa de Abraão, que estava ali na sua terra, e Abraão habitando ali em Gerar, que Abraão era um peregrino, né? Então montavam as tendas, levantavam, saía para ali, saía para cá. E Abimeleque viu a Sara, e Abraão disse que Sara era sua irmã. E Abimeleque então mandou buscar a Sara, mas Deus interveio para que Abimeleque não pecasse e fosse morto, e também para garantir a descendência de Abraão. Deus interveio. Deus, em sonhos à noite, falou com Abimeleque: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. E Abimeleque ainda não tinha tido nada com Sara. Então ele diz: o Senhor vai me matar? Vai matar um inocente? Foi o Abraão mesmo que disse que era irmão dela, e ela também me disse que ele era seu irmão. Então, com sinceridade de coração, e na minha inocência é que eu fiz isso. E Deus disse a Abimeleque: eu sei da sua sinceridade, do seu coração, por isso eu impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Olha o amor de Deus. Agora, devolva a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por você e você viverá. Mas se não devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. E Abimeleque fez o que o Senhor ordenara, levou Sara de volta ao seu esposo Abraão. Então a gente vê aí Deus interagindo com esse rei Abimeleque para proteger Abimeleque, para que ele não pecasse, tomando Sara como sua mulher, e abençoando, guardando, preservando a descendência de Abraão, porque Deus não permitiu que Abimeleque tocasse em Sara, porque o descendente de Sara seria gerado de Abraão. E no capítulo 22, Abraão tem uma experiência que podemos dizer, uma experiência culminante da presença de Deus lá no Monte Moriá. Abraão gerou de Sara seu filho Isaque, com 100 anos de idade, nos diz Gênesis 21, 5. Sara teve Isaque na sua velhice. Então, cumpriu-se a promessa do Senhor. Mas no capítulo 22, Deus pôs Abraão à prova. Essa é uma experiência culminante, uma experiência sublime, ao mesmo tempo uma experiência dolorosa, mas que culminou com a presença de Deus ali naquele Monte Moriá. No capítulo 22, o versículo 2, Deus pediu a Abraão: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. E ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. Que experiência! E Abraão obedeceu. Levou o seu filho ao Monte Moriá. Colocou o seu filho sobre o altar erguido. Tinha lenha, tinha o cutelo, e o próprio filho carregou a lenha. E Abraão, a hora que levanta o seu cutelo
para sacrificar o seu filho, porque Abraão cria que Deus, de algum modo, traria seu filho de volta à vida. Abraão, no momento, estendendo a mão, no versículo 9 de Gênesis 22, ele estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então o anjo do Senhor disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu nome àquele lugar: o Senhor proverá. Uma obediência à ordem de Deus. Abraão havia colocado seu filho Isaque sobre o altar. E nesse momento, quando ele ia já imolar o seu filho, ele foi interrompido pela voz do anjo do Senhor, do anjo de Deus. E o próprio Deus providenciou o substituto, um carneiro, para ser sacrificado no lugar do filho de Abraão, do filho da promessa, o filho da aliança. Isaque era o filho gerado, que foi gerado de Abraão e Sarai, como Deus lhe falara. Uma presença de Deus em todos os momentos na vida de Abraão e de Sarai. E aprendemos aqui que o chamado exige obediência e fé, que o Senhor garante a sua presença em todo o tempo, e a promessa de Deus se cumpre. E o sacrifício, o cordeiro, substitui Isaque. Isso representa, nos remete, nos leva à cruz do Calvário. Nós fomos escolhidos, chamados para sermos parte da Igreja de Jesus Cristo, nessa nova aliança. E Jesus Cristo é o nosso substituto. Por isso ele é chamado Cordeiro de Deus. Assim como o cordeiro que Deus fez com que ficasse ali preso com os chifres entre os arbustos para que Abraão o sacrificasse no lugar de seu filho. Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou o cordeiro que foi imolado em nosso lugar, na cruz do Calvário. E nós fomos escolhidos para fazermos parte desse povo, dessa igreja de Jesus Cristo, essa nova aliança. A cada dia em nosso viver e na vida da igreja, nós podemos ver as promessas de Deus se cumprindo. A sua presença constante. E isso é real. Jesus Cristo, que está vivo, que ressuscitou, Jesus Cristo, antes de ir para o céu, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença dos séculos, a presença dele é real, é constante em nossa vida.
e temos a proteção, um futuro eterno e certo em Cristo Jesus. E nós devemos viver pela fé. É a fé em Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, que foi entregue em nosso lugar para morrer naquela cruz. O Filho de Deus sem pecado. Ele nos faz vitoriosos e nos torna filhos de Deus verdadeiramente. Então, viver com Jesus é ver as promessas dele se cumprindo, é ter a sua presença constante, é saber que Jesus Cristo é o meu substituto e ter a certeza da proteção e o futuro eterno garantido, certo, em Cristo Jesus. E enquanto aqui estivermos, devemos viver pela fé. Fé em Jesus Cristo, o Senhor, o Deus Filho,